nossa aula, Informática Aplicada à Educação, ela fala muito do papel de vocês, profissionais, né, de multimeios. Só que nesse início temos a história, como todo o conteúdo que é estudado, né? E de informática na educação também não seria diferente. A partir na nossa terceira aula, que a nossa parte de história vai da aula 1 à aula 2, e aí na nossa terceira aula começamos a entrar mais na parte do trabalho mesmo dos técnicos em multimeios. Então assim, para tudo devemos começar com a história, né? E vamos começar dando uma olhada na nossa ementa, verificar os nossos objetivos e conhecer um pouquinho da história da informática aplicada à educação. A nossa ementa: histórico da informática educativa no Brasil, que é o que vamos estudar hoje. O uso do computador na escola como recurso pedagógico, a importância da capacitação do papel do técnico em multimeios didáticos, o uso da internet na educação e as redes sociais na educação. O objetivo da disciplina é capacitar o funcionário de escola que exerce a função de técnico em multimeios didáticos para a utilização das ferramentas da informática na educação, a fim de diversificar e ampliar os processos de ensino-aprendizagem, bem subsidiá-los para que sejam mais propositivos em assuntos referentes à educação mediada por computador e outros recursos tecnológicos. Nossa aula 1 é Histórico da Informática Educativa no Brasil. Como eu acabei de citar, a nossa primeira aula, ela vai ser dividida em duas partes, né? A de hoje é a nossa segunda aula. O histórico da informática educativa no Brasil, ele se remete a muitas datas e precisamos conhecer essas datas para que possamos entrar mais na parte objetiva. Então assim, professora, mas história, eu não consigo decorar a data, é tão difícil, é difícil decorar os nomes dos órgãos que fizeram parte. A gente vai fazer um esforço para que quando começarmos a parte objetiva mesmo da nossa matéria, né, na informática educativa, a gente saiba da história e assim podemos ligar os fatos, ok? Ok, professora? Até mesmo aí para vocês trabalharem como técnicos em multimeios, independente de você lembrar a data, nomes específicos, não importa. Esse conhecimento que você vai adquirir nessa teleaula de número 1 e número 2, esse conhecimento histórico, ele vai ao encontro das experiências que você já tem como pessoa, como profissional da educação dentro da escola, e esse conhecimento vai contribuir para você como profissional ser um melhor a cada dia, independente de você lembrar as datas ou os nomes específicos. Você aprende hoje aqui, objetivamente, o que é, e de modo subjetivo esse conhecimento vai contribuir aí para você, como técnico em multimeio, ser ainda melhor um profissional de educação, certo? Então não se preocupe, professora, eu não vou lembrar essa data, né? Não vai ser isso que vai ser cobrado no seu dia a dia como profissional aí dentro da escola, certo? Isso mesmo, professora. Contribuindo com o que a professora falou, a parte mais importante de a gente saber a história é saber como é que iniciou aquilo dali, como veio surgir, né? Falando em informática educativa no Brasil, a gente vai entender bastante como ela se tornou essa informática educativa, porque até então era usado, vocês vão ver, apenas em pesquisas, né? E aí quando foi passado para as escolas, começaram a ter outra visão, e isso é importante vocês saberem com que vocês estão trabalhando, porque assim, a informática surgiu e aí colocaram no colégio, não, tem uma história, teve um propósito para isso, e é esse propósito que a gente tem que saber. E conhecendo, né, professora, vai poder tirar melhor proveito, até como a gente vê aí nos vídeos feitos em cada município, o quanto a informática pode ajudar, contribuir para o melhor aprendizado, para o relacionamento social entre os alunos, dentro dos conteúdos estudados, quando estão distantes, né, poderem trocar ideias. Hoje a informática ela é muito presente dentro da educação. Se você conhece a história, você vai saber como trabalhar melhor
que tem os pontos, né? Tudo tem seu ponto negativo, ponto positivo, e como transformar esses pontos negativos em mais pontos positivos aí para uma educação com mais qualidade, né? Isso mesmo, professora. Então vamos conhecer um pouquinho da história? Aqui vamos verificar os nossos objetivos específicos para hoje. Compreender o processo de constituição da informática educativa no Brasil, conhecer as ações e os programas governamentais que fizeram parte desse processo. A história. Então, como estávamos conversando, o Brasil deu os primeiros passos no caminho da informática educativa em 1971, quando pela primeira vez discutiu-se o uso de computadores de ensino, né, na faculdade, né, de São Carlos, e era uma faculdade de física, e isso foi colocado em um seminário, para eles terem noção, né, como ia ser estudado, né. Então foi aí que deu o primeiro pontapé da informática, na necessidade da pesquisa. Só para vocês. As universidades responsáveis pelas primeiras investigações sobre o uso de computadores na educação brasileira foram a Federal do Rio de Janeiro, a Estadual de Campinas, que é a Unicamp, e a Federal do Rio Grande do Sul. Então essas foram as universidades responsáveis, elas foram as pioneiras, né? E aqui vamos começar a estudar um pouquinho das datas, as datas mais importantes, né, dessa história. Professora, por que surgiu, né? Já verificamos que surgiu na necessidade de pesquisa, na necessidade de fazer uma pesquisa de física. E aí 3 faculdades foram as pioneiras, né? A Faculdade Federal do Rio de Janeiro, a Unicamp, que é estadual, e a Federal do Rio Grande do Sul. Mas e aí, professora, essas datas, 1971 para cá, quanto evoluiu, né? Quanto cresceu essa nossa informática no Brasil? Então, vamos lá. A partir de 1973, o Núcleo de Tecnologia Educacional para a Saúde, NUTES, e o Centro Latino-Americano de Tecnologia Educacional, CLATES, iniciaram no contexto acadêmico o uso da informática como tecnologia educacional, voltada para a avaliação formativa e somativa de alunos de disciplinas de química, utilizando-a para o desenvolvimento de simulações. Então, já verificamos que aí o conteúdo, ele já vinha, a informática ela já vinha avançada, né? Era para eles aplicar, né, o conhecimento adquirido na teoria para fazer simulações. Mais à frente vamos verificar que existem hoje, na época ainda não existia, mas foram criados softwares que podem se trabalhar com simulações. E aí eles começaram todo um estudo em cima para adquirir ferramentas, nesse caso, para fazer essas simulações, porque até então o computador era simples, né? Não tinha toda a tecnologia que temos hoje. Eu costumo sempre falar que a gente carrega o computador na palma da mão, né? Que é o nosso smartphone. Naquela época nem existia isso, né, professora? Então, assim, eles tinham que trabalhar com o que eles tinham na mão. E isso daí atrapalhava um pouco, mas na época, para eles, era uma maravilha. Já era, né? Revolucionário. Era a transformação, a revolução na educação brasileira através aí da informática presente, né? Ver que começou aí com o ensino superior, com as universidades. Isso. E através da informática que veio a possibilidade de colaboração entre universidades brasileiras e estrangeiras, ali como é o caso dos Estados Unidos, que nós vimos em 71, né, em 1971. Já começa essa colaboração, ou seja, a informática na sala de aula possibilitando aí a interação, né? Nós vemos isso hoje, a interação entre alunos, entre professor, e no início aí entre países, universidades, né, enriquecendo ainda mais os estudos. A questão deles era o quê? Eles descobriam uma ferramenta e eles tinham que somar conhecimentos. Então eles pegavam um pouquinho do conhecimento que existia no Brasil, um pouquinho do conhecimento que existia nos Estados Unidos, e aí tentavam fazer uma ferramenta. Mais à frente vamos verificar que eles fizeram pesquisas de campos indo, né, para os Estados Unidos. Por quê? Porque havia essa necessidade, eles tinham que unir forças para descobrir fontes que agregassem valor
na informática para eles. E como a professora frisou, começou já no ensino superior. Para ir para as escolas, aquela ferramenta era muito complicada ainda no início. Como eu disse para vocês, ele não tinha todos os recursos tecnológicos que temos hoje. Então, não existia tantos programas e aplicativos que hoje temos, que um aluno de 7 anos consegue acessar. Isso mesmo, nós vimos ali a professora leu, a formação ali, a avaliação educacional por meio da informática, formativa e somativa, né? O que? Veio aí então a informática somar conhecimentos de locais diferentes, pessoas diferentes, de modo mais prático, né? Mais rápido, né? Ajudando ainda mais na educação. Isso mesmo. Aqui, segundo Andrade de Albuquerque, em 1993, o primeiro estudo utilizava terminais de teletipo e display em um experimento simulado de física para alunos do curso de graduação. Então, eles tiveram esse teletipo como uma ferramenta para ajudá-los. Destacava-se também o software Ciskai, desenvolvido pelo Centro de Processamento de Dados, CPD, voltado para a avaliação de alunos de pós-graduação em educação. Em 1975, um grupo de pesquisadores da Unicamp, coordenado pelo professor Umbiratan de Ambrosio, do Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação, escreveu o documento Introdução de Computadores nas Escolas de Segundo Grau, financiado pelo acordo do MEC com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, mediante convênio com o Programa de Reformulação de Ensino existente na época. Então aqui eles já começam a se preocupar com a questão da informática para ensino médio. Levar a informática não apenas nas instituições de ensino superior, eles já gostariam de levar ela para o ensino médio. E escreveram esse livro para que ajudasse, com a experiência deles, eles iam passar para as outras pessoas, para os outros interessados. E aí teve o apoio dos governos e do MEC. E aí foi a hora que começou a se expandir a ideia de que o ensino de informática educativa deveria ser atribuído a todas as séries, não apenas ao ensino superior. Isso daí significa o quê? Que algo começou a bater na mente das pessoas que que a informática, ela ia contribuir muito, que nem a professora falou, ela ia somar no conteúdo. Então, aí começa a revolucionar mesmo a história da informática. Em julho de 1975, a Unicamp recebeu a visita de Seymour Papert e Marvin Minsky, renomados cientistas criadores por uma perspectiva de inteligência artificial para ações de cooperação técnica. Em fevereiro e março de 1976, um grupo de pesquisadores da Unicamp visitou o Media Lab do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos. Então, eles começaram a vir aqui no Brasil, buscar os pesquisadores que estavam interessados e levar para conhecer os institutos dos Estados Unidos. Por quê? Isso daí ia fazer com que eles somassem as ideias e as experiências. E aí, com esse conhecimento, eles iam trazer mais valor à informática, ia levar mais a informática, elevar ela, né, professora? Isso mesmo. Nós vimos ali que em 71 teve aí o início da introdução da informática na educação superior, e em 75 que começou aí a cogitar, através do livro, escrito pelos os teóricos ali, a informática no ensino médio, Então, olha o percurso aí de 4 anos, do início dessa informática e da introdução dessa informática no ensino superior, para começar a cogitar. Não tinha ainda essa informática, começou a cogitar a utilização da informática aí aplicada à educação no ensino médio, E aí começa todo esse percurso, da troca de conhecimentos entre cientistas, teóricos brasileiros com teóricos, cientistas estrangeiros
para utilizar aí a informática na educação. E com isso, eles estavam agregando valor, né, a esses futuros, né, essas futuras implantações. Quando chegaram a aplicar no Brasil, eles viram quanto seria revolucionário quando começaram a fazer a pesquisa, né, da informática no ensino médio. Estava dando tão certo nos institutos, né, nos institutos superiores, por que não no ensino médio? Então essa era a dúvida de todos. Então quando Ambrósio começou a escrever o livro, ele começou a pensar, né, e fizeram essa parceria com os estrangeiros. E aí começou a dar o desenrolar da nossa história. Essa visita permitiu a criação de um grupo interdisciplinar envolvendo especialistas das áreas de computação, linguística e psicologia educacional, dando origem às primeiras investigações sobre o uso de computadores na educação, utilizando a linguagem de programação chamada Logo. Então, assim, logo eles começaram a reunir pessoas das áreas afins. Então, assim, estamos falando de educação, precisamos ter uma pessoa, né, da área de educação. Estamos trabalhando com computação, então precisamos de uma pessoa da área da computação. Então, começaram a trabalhar junto, desenvolveram uma linguagem de programação, que aí começaram a trabalhar em cima dela. Mais à frente, vamos entender melhor o que é uma linguagem de programação. O que é isso, né, professora? A princípio, vocês precisam entender que eles se reuniram, tanto pessoas da área de computação, pessoas da área educacional, para construir essa ementa, né? Para construir esse campo onde eles iam trabalhar para os alunos. Então, se eu vou trabalhar para uma comunidade, né? Se eu vou trabalhar para a educação, eu preciso ter pessoas voltadas para a área. Por quê? Porque eles têm o conhecimento teórico. E aí eu venho trazer como exemplo vocês. Vocês hoje estão estudando, né? Estão se formando em técnicos em multimeios e vocês vão ter um conhecimento teórico em cada parte, que nem estudamos anteriormente laboratórios. Mas não é porque vocês têm conhecimento básico, né, em laboratórios que vocês não necessitam de uma pessoa da área de laboratórios, um exemplo, laboratório de informática, para auxiliar vocês. Porque vocês têm um pouco de teoria, eles têm a teoria e a prática. E assim também aconteceu na nossa história. A partir de 77, o projeto passou a envolver crianças sobre a coordenação de 2 mestrandos em computação. No início de 1983, olha aí, anos depois, foi instituído o Núcleo Interdisciplinar de Informática Aplicada à Educação, na Unicamp, que se chamava NIED. Já com o apoio do MEC, tendo o projeto Logo como o referencial maior de sua pesquisa durante vários anos. Então, eles começaram a pegar crianças para fazer o teste. E aí, as crianças, por quê? Porque eles já tinham a parte teórica, que era alguém da educação, tinha alguém, né, da parte da área de informática, de computação, e aí precisava de pessoas para fazer o teste. Mas se o meu conteúdo é direcionado para uma idade específica ou para uma série específica, eu preciso de pessoas daquela série específica. Não é verdade, professora? Isso mesmo. E nós vamos ver aqui nessa questão aí da informática na educação, o intercâmbio aí entre os conhecimentos aí de um dos grandes nomes da educação, que é Piaget, a relação dessas teorias aí com a informática para trabalhar aí na educação, né, professora? Isso mesmo. Ainda no final da década de 70 e no início da de 80, novas experiências apoiadas nas teorias de Piaget, como a professora falou, e no estudo de Parpet surgiram na Universidade, né, Federal do Rio Grande do Sul, destacando seu trabalho realizado pelo Laboratório de Estudos Cognitivos, LEC, do Instituto de Psicologia, que explorava a potencialidade do computador usando a linguagem Logo.
Professora, mas tá falando tanto, né, da linguagem logo. A linguagem logo, ela é uma linguagem referente a estudos mesmo. Foi a primeira linguagem de computação voltada para essa área de pesquisa, de estudar, né, de fazer isso daí. Como hoje a gente temos alguns programas, como, dar um exemplo para vocês, os nossos editores de textos. Então a linguagem logo, ela era uma questão de pesquisa, onde eles iam trabalhar, o aluno trabalhando no computador. Porque até então o computador ele é muito simples, não era como temos hoje, como eu acabei de falar. Então eles utilizaram muito essa linguagem, fizeram bastante teste nela. Ela foi o nosso pontapé, né? Vamos aqui. Esses trabalhos foram desenvolvidos prioritariamente com crianças da escola pública, sempre valorizando, que apresentavam dificuldades na aprendizagem de leitura, escrita e cálculo, procurando compreender o raciocínio lógico-matemático dessas crianças e as possibilidades de intervenção como forma de promover a sua aprendizagem autônoma. Porque o computador, inicialmente, desde lá da nossa história, ele já surgiu como para fazer cálculos matemáticos. Então, assim, de início, na nossa história, antes de 1971, ele já era com esse fim, né? E aí quando chega aqui, eles estão o quê? Trazendo as crianças para fazer essa parte de raciocínio lógico. Ah, mas raciocínio lógico, professor, eu posso pensar só em matemática? Não. Tudo que você tem que pensar, que raciocinar, às vezes você tem uma questão que ela é totalmente dissertativa, não existe cálculos, né, professora? Mas você precisa usar a lógica naquilo dali para você chegar a um resultado. Então era isso daí, é isso que eles estavam frisando, que as crianças, elas desenvolvessem essa dificuldade, tirassem essa dificuldade delas e desenvolvessem uma facilidade, né, de aprendizado com o logo. E foi aí que eles começaram a fazer esses testes com elas e elas foram mostrando resultados positivos. O Brasil, a partir de meados de 70, estabeleceu políticas públicas voltadas para a construção de uma indústria própria, objetivando maior garantia de segurança e desenvolvimento na nação. Tais políticas condicionaram ao governo brasileiro a adoção de medidas protecionistas para a área, dando origem à Comissão Coordenadora das Atividades de Processamento Eletrônico, CAPRE, a Empresa Digital Brasileira, Digibras, e a Secretaria Especial de Informática, SEI. Então, assim, aqui eles já começaram a criar secretarias, empresas que trabalhassem voltados para a informática, né? E essa informática, ela seria não apenas, né, a nossa informática no geral, mas seria voltada para a educação. Então, aí foi o pontapé inicial do Brasil a investir mesmo. Eles viram que ia dar certo com a parceria que eles fizeram com os Estados Unidos, verificaram que existia sim resultados positivos e com isso eles resolveram investir, criando a SEI, a Digibras, né, e a nossa CAPRE. Com a criação da SEI, como órgão responsável pela coordenação e pela execução da Política Nacional de Informática, buscava-se fomentar e estimular a informatização da sociedade brasileira, voltada para a capacitação científica e tecnológica, capaz de promover a autonomia nacional baseada em diretrizes e princípios fundamentados na realidade brasileira, decorrentes das atividades de pesquisas e da consolidação de indústrias nacional. Então aqui ele não queria apenas, né, criar. A SEI, ela queria trabalhar isso daí em todos os âmbitos, né? Não apenas a parte da educação de segundo grau, mas ela queria também levar voltada para a indústria, capacitações, tudo isso era interesse dela. Ela queria levar isso daí adiante, porque ela viu que era uma boa ideia, ok? Um comentário, professora? Nós vimos ali que a questão da informática
para a autonomia estava presente tanto quando falou da autonomia do aluno com dificuldades, né, de aprendizagem, quanto na autonomia aqui na questão de todos os brasileiros, né? O aluno que tinha ali uma certa dificuldade, até hoje que tem uma certa dificuldade de aprendizagem, hoje, né, já pode contar com vídeos, com estudos complementares através aí da informática. Então, se o técnico em multimeios aí dentro da escola, né, eu acredito que a professora vai mostrar aqui nas próximas teleaulas, depois da aula 1 e 2, que é essa questão do contexto histórico, mas esta questão aí da autonomia que o educando conseguiu aí ter através da informática, né? Não só o educando, como também o profissional de educação aí conseguir trabalhar melhor através da informática, certo? Formulando o que a professora falou, a questão eles começaram a perceber que a necessidade não era apenas dos alunos, né? A princípio vimos que a necessidade dos alunos desenvolver melhor raciocínio lógico, desenvolver maiores capacidades na matemática, mas aí eles começaram a perceber que isso era a necessidade de toda a sociedade, né? A sociedade precisava se capacitar, como eles comentam. Então, daí começa a ver o quanto a informática era importante, né? O quanto ela ia trazer benefícios para aquele momento. Não só aquele, né? A gente viu hoje. A busca de alternativas capazes de viabilizar uma proposta nacional de uso de computadores na educação motivou a constituição de uma equipe intersetorial, que contou com a participação de representantes da SEI, do MEC, CNPq e FINEP. São vários órgãos, né? Como os responsáveis pelos planejamentos das primeiras ações na área. Quando eles fizeram isso, a equipe decidiu realizar o primeiro Seminário Nacional de Informática na Educação, na Universidade de Brasília, no período de 25 a 27 de agosto de 81. E foi nesse seminário que, ainda de acordo, né, com a professora Maria Cândida, surgiu a primeira ideia de implantação de projetos pilotos em universidades, cujas investigações ocorreriam em caráter experimental e deveriam servir de subsídios a uma futura política nacional de informatização da educação. Então, assim, eles ainda não tinham aplicado no dia a dia, eles estavam ali fazendo testes, né? Eles estavam fazendo umas experimentações. E aí, quando eles criaram esse seminário, eles decidiram aplicar um projeto piloto na universidade. Mas, professora, primeiro eles começaram com a universidade, depois falaram que ia fazer para o 2º grau, e agora eles voltam a aplicar na universidade? Sim, eles fizeram teste com crianças, e aí, após esses testes, os programas eles levaram para as universidades. E aí fizeram os testes pilotos para que pudesse depois divulgar. Aonde estão os educandos? Na época, tinham muitos educandos nas universidades, então eles poderiam dizer se aquilo ali estava indo à frente, se aquilo ali estava coerente, né, com o que eles deveriam aplicar nas instituições. E assim a história foi dando seu desenrolar. Em dezembro de 1981, foi divulgado o documento Subsídios para a Implantação do Programa Nacional de Informática na Educação, que apresentou o primeiro modelo de funcionamento de um futuro sistema de informática na educação brasileira, elaborado pela equipe intersetorial. Então, assim, eles começaram a fazer os testes e depois começaram a ver que ia dar certo e desenvolveram, né, o primeiro programa para que fosse implantado na educação. E aí já não seria mais um projeto, né, piloto, seria já o projeto oficial. Para a melhor caracterização das ações, o MEC, a SEI e o CNPq promoveram em agosto de 1982, na Universidade Federal da Bahia, o 2º Seminário Nacional de Informática na Educação, visando coletar novos subsídios para a criação dos projetos piloto, a partir de reflexões de especialistas da área da educação, psicologia, informática e sociologia. Podemos observar que quando eles começam a chamar, né,
pessoas de várias áreas, eles estão vendo que isso daí começou a mexer com todas as partes, né, como é que eu posso falar para vocês? Do ser humano mesmo. Você não faz um estudo apenas, eu vou aplicar a educação. Eu tenho que ver como eu vou aplicar aquilo dali, como vai, o meu aluno, ele vai entender aquilo dali. Então eu preciso de uma pessoa da educação, mas eu também preciso de um psicólogo, né, professora? Isso daí acontece muito nas nossas escolas hoje. Você vê lá que algumas instituições, elas passam muito sociologia, se não a maioria, e os alunos sempre falam, por que eu tenho que estudar isso daí? Isso daí, esses caras já até morreram, eles são pensadores. A gente ouve muito isso, né, professora? E isso daí significa o quê? Estamos estudando esses caras, né, a história, os filósofos, para quê? Para que podemos entender a cabeça humana, né? E aí entra o papel do psicólogo, entra o papel do nosso, né, educador, que ele também estuda bastante essa parte. E aqui também entrou alguém da informática, né, professora? Isso, até para entender a transformação aí da educação com a presença da informática. Ou seja, em que a presença da informática na educação, seja ela superior ou fundamental, nível básico, na questão social e psíquica, não só dos educandos, como também dos profissionais de educação que atuam nas escolas, né? Então, precisou-se, então, antes da aplicação da ideia, de um projeto, de se pensar em como isso transformaria, mudaria aí as relações sociais e psico dentro da escola, né? E com isso, a gente sempre tem que pensar na questão que nem a professora colocou. Você tem que pensar como isso vai afetar a sua escola, né? Não é que eu vou colocar um projeto dentro da minha escola e lá todo mundo vai ter que aceitar. Às vezes esse projeto não é aceitável, então existe um estudo atrás disso. Então quando um conteúdo é passado, houve toda uma equipe estudando, embasando e vendo até onde e como, né, isso vai afetar os meus alunos, isso vai afetar a minha equipe, não só os alunos, mas a minha equipe também. Porque, dando continuidade, em janeiro de 1983, foi criada no âmbito da SEI a Comissão Especial número 11 de 1983 da Informática na Educação, por meio da portaria da SEI, né, CSN-PR, que é Paraná. Nesta data, tinha por finalidade propor a orientação básica da política da utilização das tecnologias da informação do processo de ensino-aprendizagem. Então aqui eles já começam a pensar na política dessa implantação, né? E com isso foi criado o projeto Educom, que vamos verificar que ele foi, né, o projeto que conseguiu ser implantado mesmo e fez um sucesso, né? Em março de 1983, a Secretaria Executiva, né, da referida comissão, atendendo recomendações propostas, apresentou o documento Projeto Educom, que consubstanciou uma proposta interdisciplinar voltada à implantação experimental dos projetos pilotos. Então, verifica que eles apresentaram uma proposta interdisciplinar para os projetos pilotos. Por quê? Porque eles não queriam afetar tanto, né? Eles precisavam ver, que nem a professora comentou, eles precisavam ver como isso daí, como a escola ia aceitar isso, né, professora? E até porque em testes, né, então de forma indisciplinar você abrange aí um espaço maior, né? Isso. Um contingente maior e você consegue tirar daí alguns resultados para próximos trabalhos, né, com essa nova ferramenta aí para utilizar na educação. Isso mesmo. Após a aprovação do projeto Educom, a SEI divulgou o comunicado, né, informando o interesse governamental na implantação dos centros piloto em universidades interessadas no desenvolvimento dessas pesquisas. Então já houve um interesse governamental, né?
Entretanto, pouco tempo antes, em novembro de 1982, foi criado o Centro de Informática do MEC, CENIFOR, subordinado hoje à extinta Fundação Centro Brasileiro de TV Educativa, FUNTV, cujas atribuições regimentadas foram posteriormente reformuladas em março de 1984. Coube ao CENIFOR a responsabilidade pela implementação e coordenação e supervisão técnica do projeto Educom. Então, o governo falou assim, ó, a CENIFOR vai, né, ficar responsável por esse projeto. Ela vai lá, ela que vai fazer a implementação, ela que vai fazer todos os trâmites, verificar se vai dar certo ou não. E aí, cujo suporte financeiro e delegação da competência foram definidas em protocolo de intenções assinado pelo MEC, a CEI, o CNPq, a FINEP e a FUNTV em julho de 94. Então, eles se uniram e assinaram, né, esse acordo. Em 3 de outubro de 84, foram firmados os primeiros convênios para o início das atividades de implantação dos centros piloto entre a FUNTV e o MEC e as universidades federais do Rio Grande do Sul, Pernambuco, Minas Gerais, Rio de Janeiro e a Estadual de Campinas. Então, aí eles já começam, né, a firmar laços e fazendo esses laços, eles vão começar essa implementação, né, vão colocar para rodar o programa deles, né, para ver se ia funcionar interdisciplinarmente. E com esse trabalho, eles começaram a pegar essas universidades, né, para fazer tudo, como o Pernambuco, eu acho que é a única novata que entra nesse caso, mas aí as outras já estavam acompanhando o processo e eles verificaram que deveriam ser implantados primeiro nesses estados. Okay? Entretanto, em março de 85, com o fim do governo militar, profundas alterações funcionais ocorreram na administração federal, com consequências de mudanças de orientação de política e administrativa. Aqui, podemos contar o Educom em 5 anos para verificar como ele foi necessário, como ele ajudou, né? O Educom produziu 4 teses de doutorados, 17 em mestrado, 5 livros e 165 artigos publicados, de mais de 2 centenas de conferências e palestras ministradas, além de vários cursos de extensão, especialização e treinamentos de professores. Então, vê até onde eles foram, né? Sistemas de autor e vários softwares educacionais foram desenvolvidos, dos quais alguns foram os primeiros colocados em concursos nacionais. Em fevereiro de 86, logo após a criação do comitê, o Comitê Assessor de Informática na Educação de Secretaria de Ensino de 1º e 2º grau, presidido pelo secretário-geral do MEC, iniciou-se uma nova fase. Esse comitê foi constituído por profissionais de reconhecida competência técnico-científica no país, procedentes de diferentes segmentos na sociedade. Uma das primeiras ações decorrentes do lançamento desse programa, em 1986, foi recomendar a avaliação dos centros pilotos, já era recomendado, do projeto Educom, realizada por uma comissão de especialistas de alto nível, instituída pela Portaria 418 do MEC. Em maio de 86, a Secretaria de Informática do MEC assumiu a responsabilidade de condução das ações de informática na educação e, consequentemente, a coordenação e supervisão técnica do projeto Educom. Então, o que o Educom fez? O Educom, ele não só atingiu as universidades, como também capacitou, construiu tantas teses, né, mestrando. Então, assim, ele fez não só dar certo, ele divulgou isso daí naqueles estados e isso cresceu de uma forma em que o MEC começou a ser o responsável por ele. Ele começou a ser de responsabilidade do MEC, apenas dele, né, de coordenar. Por quê? Porque criou
uma vasta, né, um vasto acervo. Então eles queriam expandir isso, porque viram que deram muito certo. Agora imaginam vocês, algo que eles vieram estudando e aplicar na educação, quando viram já tinha em 5 anos, já tinha estourado. Já tinha Isso mesmo. A gente vê que inicialmente a aplicação do projeto foi limitada ali Rio de Janeiro, Pernambuco, São Paulo, Rio Grande do Sul, mas a aplicação do projeto nesses locais, né? Mas os estudos expandiram, né? Pela quantidade de artigos, pela quantidade de teses, de doutorados, estudos no mestrado. A gente pode observar que, apesar de estados como Amazonas, Rondônia, Roraima, os estados aqui do norte, né? Norte, Nordeste, que ficaram fora aí da aplicação do projeto, começam então a ser alcançados aí através dos estudos, né? E através desses estudos, da aplicação aí dos projetos pilotos, começa então a expandir a presença da informática aí e a importância disso para a educação. Então, não vamos pensar que ficou fechado. Através dos estudos, expandiu-se aí para outros estados, outras comunidades. E vale lembrar também a questão que eles começaram tímidos, né? Porque estava sendo sempre uma pesquisa atrás da outra. E para expandir assim, eles estudaram muito, fizeram parcerias. E quando chegou ao ponto de atingir esse número de pesquisas, né? Esse número de capacitações, já tinha atingido bastante locais. E o MEC quis levar isso. Que nem eles falaram, algumas questões dos programas que eles criaram até foram questões de concursos. Por quê? Porque atingiu-se, a questão de concurso atingiu o Brasil inteiro. Então, assim, a história ela começa tímida lá atrás, dizendo que foram fazendo pesquisas, foram fazendo seminários. Aí quando chegam a expandir esse nível, em 5 anos, tão rápido, é porque realmente tinha funcionado muito bem e isso daí atingiu todo o nosso país, né? Não só as regiões, né, do início. E a gente vê essa questão aí da introdução da informática, né, professor, na educação, dentro da história está ali também não só a aplicação dos projetos, mas também a capacitação. Se até hoje, para nós trabalharmos aí um curso de informática, para trabalharmos aí a educação à distância, temos certas dificuldades com locais mais afastados, imagina-se lá em 1985, 1987, quando começou esse projeto, né? Havia ali a ideia e também a necessidade de capacitação das pessoas para trabalhar com essa ideia, com a introdução da informática na educação, né? Então, até se observarmos esse projeto Educom, foi rápido. Por quê? Porque não só a dificuldade da aplicação ali para que fosse conhecido, mas também a capacitação de profissionais para atuar com esta nova ferramenta. E verificando assim que não apenas as instituições, né, de ensino superior, mas eles focaram muito na questão dos colégios públicos, né, das escolas públicas. Por quê? Porque eles queriam levar isso no dia a dia dos alunos que tinham mais dificuldades. E hoje, se a gente trazer para a nossa realidade, vamos verificar que nas nossas escolas públicas ainda tem alguns colégios que não têm um laboratório de informática, que eles ainda não têm essa disciplina no interdisciplinar, né, com os alunos. Então, assim, isso ainda vem, né, sendo trabalhado devagar. Porém, o projeto, ele né, muito tempo atrás já existe uma vontade de colocar a informática junto, né, com os alunos, para que eles possam adquirir mais conhecimentos. Se hoje estamos aqui, né, nessa capacitação aí do técnico dentro da escola, é exatamente para isso, porque você como técnico em multimeios, com esse conhecimento aqui nessa disciplina, com o conhecimento das outras disciplinas, né, por exemplo, das oficinas culturais, você vai poder trabalhar aí a informática e também esses outros conhecimentos dentro da escola, exatamente para isso. Ainda continua essa capacitação do profissional da educação para trabalhar aí com a informática na educação. Isso mesmo. E para a gente finalizar, vamos ler, né, o que Maria Cândida Moraes falou. O fato do país não dispor de conhecimento técnico-científico nessa área
fez com que o Ministério da Educação optasse por iniciar atividades desenvolvendo pesquisas nas universidades para posterior disseminação de seus resultados, por meio de capacitação dos professores dos sistemas estaduais de ensino público. Então, aqui mais uma vez, né, vem frisando essa parte, que isso daí não era novidade apenas para os alunos, era para todo mundo, era a comunidade inteira. E os profissionais, né, eles também deveriam ser capacitados. E foi isso que o governo, né, solicitou, falou assim, não, todos devem ser capacitados para aplicar isso daí. E isso foi muito bom, porque conhecimento nunca é demais. Assim como vocês estão aí sentados se capacitando, o pouquinho que vocês aprendem aqui, eu sempre falo, isso daqui é uma base. Depois dessa base, vocês têm que correr atrás para adquirir mais conhecimentos, né? Se especializar numa área afim. Então, é nisso daí que eles queriam fazer, já que ia ser implantado nas escolas, que capacite os professores, os profissionais da área, para que eles possam ter essa base para passar para os seus alunos. Isso mesmo. E você, hoje, aqui, você está vendo uma síntese, né? Parece muito essa história aqui, mas é uma síntese da história da introdução aí da informática na educação e outros assuntos trabalhados em outras disciplinas. Em que a informática, né, vai ajudá-lo? Terminando aqui, a professora está mostrando, nós estamos mostrando uma base e você vai buscar mais conhecimentos. Hoje tem essa possibilidade aí, ainda mais através da informática, né? E com isso, podemos fechar que vocês vão fazer uma atividadezinha e expor o que vocês acharam dessa história, né? Da história da informática no Brasil. E aí, dando um feedback de vocês aqui para nossa querida professora, para ela passar, né? Para que podemos compartilhar mais das nossas, né, opiniões. Então, eu espero que vocês tenham entendido bem o conteúdo e nos vemos daqui a pouquinho para a correção da atividade. Então, como foram as atividades? Eu sei que não estava muito complicado, porque muitas delas a gente falou, repetiu, né? E vocês são bem dedicados, que eu adoro essas turmas, né? A professora tem um recadinho, né, professora? Isso, apenas para lembrá-los dos memoriais aí que a gente sempre lembrou durante a nossa aula aí de biblioteca escolar, nossa aula de laboratórios aí com a professora Denise Domingas. Os memoriais foram prorrogados, a entrega até dia 20, quarta-feira, né? Então, quem não conseguiu aí entregar tem até dia 20. Reforçar, assim, ressaltar que não haverá mais prorrogação, tá? Então, finalizem aí o memorial e entregue, tendo ainda mais esse prazo até dia 20, tá? E falando de memoriais, é o que a gente sempre fala aqui, né? Façam o seu memorial toda semana, no caso. Hoje vocês vão lá, vocês colocam no memorial a experiência que vocês adquiriram hoje na aula, para que não fiquem devendo, porque daí vocês têm que estar voltando, já estão fazendo outra matéria, e aí é chato, né? A gente sabe que é chato, vocês estão cansados, talvez com um tempinho que poderiam estar descansando, né, professora? Tem que fazer o memorial, não é verdade? Mas já dá para... Hoje, por exemplo, nós já tivemos aqui a nossa primeira... Estamos tendo aqui 2 primeiras teleaulas, né? Então, aí, os pontos, aí, os tópicos principais, vocês têm aí através da agenda da teleaula. A gente sempre mostra aqui no início quais serão os assuntos trabalhados durante cada teleaula. Então, já anota isso, já escreve algo sobre isso que você viu, para que não deixe tudo para o final e tenha problema aí em entregar o memorial, que é uma das atividades aí necessária para a avaliação de vocês. E se é exigida, né, vocês têm que fazer. Então,
Vamos fazendo semanalmente, né? Terminou a aula, podemos, né, adicionar lá os melhores tópicos, né? Os tópicos mais importantes que eu aprendi nessa aula, para que não fique devendo mesmo, como a professora falou, ok? Vamos para a correção da nossa atividade. Eu sei que alguns polos já enviaram, né, professora, as respostas? Já enviaram, e respostas corretas aqui, já respondi aqui no chat. Parabéns aos alunos aí que responderam, já chegou resposta aqui de Cujubim, de Espigão, de respostas em grupo, respostas também de alunos específicos, mas é claro que nós vamos corrigir aqui verbalmente, ao vivo, sempre aí parabenizando vocês e demonstrando aqui a real importância da participação de todos, para que a nossa aula seja mais, tenha um diálogo maior, seja mais produtiva, tanto para nós como professoras, que aprendemos com a participação de vocês, quanto para vocês cursistas. Então, vamos lá, né, para a nossa correção. A questão número 1. As universidades responsáveis pelas investigações sobre o uso dos computadores na educação brasileira foram... Então, a gente viu isso, né? Quais foram as pioneiras, as responsáveis, né? Aqui a letra A. Federal do Rio de Janeiro, a Estadual de Campinas e a Federal do Rio Grande do Sul. Letra B. Federal do Amazonas, Federal de Mato Grosso e a Federal do Rio Grande do Sul. Letra C. Federal do Amazonas, Federal de Mato Grosso e Estadual de Campinas. E letra D, né? Federal do Rio de Janeiro, Estadual de Campinas e Federal de Mato Grosso do Sul. Qual é a resposta certa? Alguém colocou, professor? Os alunos lá de Cujubim e de Espigão responderam coletivamente a alternativa A, professora. Correto, alternativa A. Federal do Rio de Janeiro, né, que a gente falou que foi a pioneira, né, as pioneiras, Estadual de Campinas, que é a Unicamp, e a Federal do Rio Grande do Sul. Lembrando até que elas foram também pioneiras até no projeto piloto, né, professora? Eu não esqueci de mencionar aqui também os alunos aí de Alta Floresta também responderam corretamente a alternativa A para a questão de número 1. Vocês aí de Cerejeiras, de Extrema, Costa Marques, Ouro Preto e outros polos que eu não me recordo por não estarem aqui online, ou que estão online, mas não enviaram a resposta. Eu sei que vocês também participam, que vocês respondem, né? Parabéns a todos os cursistas que respondem, participam aí das atividades e entendem a importância da aplicação do conhecimento adquirido durante a aula nas atividades de sala, certo? Isso mesmo. Parabéns a todos. E só lembrando, né, que são essas três que foram as pioneiras, né, no estudo da informática na educação. Então, toda vez que a gente pensar, né, quais foram as universidades, né, que foram as pioneiras, sempre vamos lembrar da Federal do Rio de Janeiro, a Estadual de Campinas e a Federal do Rio Grande do Sul. Questão 2. O governo brasileiro deu origem à Comissão Coordenadora das Atividades de Processamento Eletrônico, CAPRE. A Empresa Digital Brasileira, Digibras, e a Secretaria Especial de Informática, SEI, lembra? Com a criação da SEI, como órgão responsável pela coordenação e pela execução da Política Nacional de Informática, o que ela buscava? Buscava-se o que com a criação da SEI, né, como órgão responsável? Lembra lá que as três, né, foram criadas para trabalhar com a informática educativa, e a SEI, ela buscava algo, né, algo especial, né, vamos dizer assim. O que alguém respondeu, professora? Sim, a Senilda, né? Senilda, a Adriana sempre fala, né? Oi, Senilda. Que a Senilda sempre participa aqui. Ela é ótima. É de Espigão e ela mandou a resposta e está corretíssima. Inclusive está de acordo com a resposta que a professora colocou ali no slide. Então vamos ler aqui da Senilda e já serve a do slide também. Eu vou ler aqui exatamente como a Senilda mandou. Resposta 2.
fomentar e estimular a informação da sociedade brasileira voltada para a capacitação tecnológica capaz de promover a autonomia nacional, baseada em diretrizes e princípios fundamentados na realidade brasileira, decorrente das atividades de pesquisa e da consolidação da indústria nacional. Cenilda Dias Pigão. A Cenilda, ela é ótima, tá corretíssimo. E assim, eu sempre brinco muito que a Cenilda é ótima, mas a turma inteira ali participa. Só que os outros são mais tímidos e a Cenilda, ela já não, né? Eu já até comentei que Cenilda tem espírito de líder. Ela disse que não, mas ela tem espírito de líder. Então, assim, parabéns, está correta e está de acordo com a que colocamos aqui no quadro. Então, assim, quando a resposta da Cenilda podemos usar como base. Só vou ler aqui para vocês começarem a fazer a analogia de vocês. Fomentar e estimular a informatização da sociedade brasileira voltada para a capacitação científica e tecnológica capaz de promover a autonomia nacional, baseada em diretrizes e princípios fundamentados na realidade e decorrentes das atividades de pesquisa e da consolidação da indústria nacional. Que a SEI, ela buscava isso, né? Capacitar. Lembra que chegamos a comentar até que eles estavam em busca não apenas, né, da questão dos alunos, mas os profissionais também deveriam ser capacitados, que foi o que ocorreu, para que isso daí eles criassem, né, não só os alunos, mas eles também tivessem a experiência, né, para repassar esse estudo adiante. Então, sempre lembrando que essa era o que a SEI buscava, ok? Questão 3. Qual o nome do evento que surgiu a primeira ideia de implantação de projetos piloto em universidade cujas investigações ocorreriam em caráter experimental e deveriam servir de subsídios a uma futura política nacional de informatização da educação? Letra A. Subsídios para a implantação do Programa Nacional de Informática na Educação. Letra B. Segundo Seminário Nacional de Informática na Educação. Letra C. Seminário Nacional de Informática na Educação. E letra D. Comissão Especial número 11 de 83, Informática na Educação. Alguma resposta, professora? Sim, os alunos de Cujubim enviaram como resposta para a questão número 3 a letra C. Letra C primeiro Seminário Nacional de Informática na Educação. Sim, né? Corretíssima. Lembrando que esse primeiro seminário foi o quê? Eles fizeram para que tivesse, né, um retorno do público. Aí fizeram esse primeiro seminário, que resultou desse primeiro um segundo seminário, mas esse daí foi o pontapé. Então, a resposta correta é a resposta C, primeiro Seminário Nacional, ok? E a nossa questão 4, que ela é dissertativa, né? Aí é com vocês. O Brasil deu os primeiros passos, né, no caminho da informática educativa em 1971, quando pela primeira vez discutiu-se o uso do computador no ensino de física na USP. Na sua opinião, quanto é importante a informática educativa? Então, assim, na sua opinião geral, o quanto é importante nessa informática educativa, vendo pela história, como surgiu, qual foi os passos que foi tomado, o que você acha, qual é o valor dessa informática na educação? Podemos comparar, né, desde do início da sua história até nos dias de hoje, o que vocês estão tirando de experiência disso? Lembrando que vocês estão aí, vocês também estão usufruindo, né, desse conteúdo, né, porque querendo ou não,
utilizado informática para vocês também estar acessando, né, as nossas aulas, tá vendo as nossas aulas. Então, o que vocês acham? Qual foi a contribuição? O que teve de valor da informática na educação? O que agrega? Professora, temos alguma resposta? Temos sim. Antes, só lembrando aqui que Alta Floresta também mandou a resposta da letra 3. Da 3, né? Só reforçando que é a letra C, tá? Sim. Então, se houver um pouco de dúvida, basta voltar aí no caderno da disciplina, rever, né, o que foi estudado hoje. E se tiver alguma dúvida, podem perguntar, que a professora certamente retoma na próxima aula, porque é a continuação aí da história da informática aí na educação. E aí, a questão de número 4, nós temos respostas do Delcinilo. Também, assim como a Delcinilo é um aluno que também bastante participa, ele é de Cujubim, Delcinilo é de Espigão. E aí, os alunos de Alta Floresta acharam um pouco confusa a questão número 4, né? Então, o que eu estou dizendo para eles aqui, que é a opinião de vocês quanto à importância da informática para a educação, independente do contexto histórico. Isso. Hoje, por exemplo, se você como profissional aí, técnico em multimeios, qual a importância da informática na educação? Qual a importância da informática, você pensando como profissional da educação e hoje como estudante? Qual a importância da informática na educação? Não só na educação das séries iniciais, mas também na educação superior, na capacitação, qualquer tipo de educação, seja ela educação escolar, aquela educação curricular, né? Ou a educação de modo geral. É só você dar a sua opinião. Se der tempo, mandem ainda a resposta que a gente lê, mas vamos ler aqui a resposta do Delcinilo. Se a professora quiser acrescentar alguma coisa mais sobre essa questão, né? É só assim, que nem a professora falou, a informática na educação no geral. Estávamos conversando aqui na hora do intervalo, que vocês estavam fazendo atividade, comentando o quanto é difícil o acesso, que conhecemos pessoas que não tiveram acesso ainda, e a professora citou um exemplo que da questão de ter a necessidade de buscar, né, a informática. Então, assim, não é na unidade curricular, mas eu estou fazendo um curso, eu tenho a necessidade de fazer uma pesquisa, de conhecer novas fontes, e aí eu preciso da informática para me auxiliar, né? Eu preciso de um computador, eu preciso de internet. Então, assim, no contexto geral de educação. Quando você chega na sua casa, você vai ajudar seu filho a fazer uma pesquisa, ou quando você necessita de saber alguma informação que passou no jornal e você não teve a oportunidade de assistir, então você vai na internet, você acessa. Então, assim, isso tudo é educação. Educação é o princípio, né? Quando você está aprendendo alguma coisa. Então, vocês vão dar a sua opinião sobre a informática em si, no cotidiano, né? Educativo, no caso. Então, se der tempo, ainda invista a sua resposta, que com certeza vamos adorar em falá-las. Outra coisa que eu observei aqui, professora, os alunos lá de Alta Floresta disseram que está confusa a questão 3, não a 4. A 3, tá. Aí, deixa eu só falar o seguinte para eles, que essa dificuldade aí com as questões é exatamente pela quantidade de informações, tá? A professora deixou bem claro, é história e é uma quantidade grande de informações, de nomes de locais, de pessoas e de datas. Isso fica confuso mesmo, é normal, porque a gente chega pela primeira vez em contato com essa informação. Mas eu tenho certeza de que, se vocês buscarem novamente, né, quem já leu o caderno da disciplina, né, a unidade 1, né, professora, releia, reveja os slides, reveja a aula, né, que vocês vão conseguir suprir aí essas dúvidas. E também dizendo para vocês que essa dúvida aí, quanto, por exemplo, à questão número 3, é apenas o nome, né, de uma instituição que deu início. Qual a dúvida? A dúvida é porque são muitas informações, são muitos nomes e você acaba ficando confuso. Não se preocupe, isso é normal, tá? Agora, quanto à questão número 4, é a sua opinião mesmo. Se alguém estiver tendo dificuldade, é somente você falar sobre a importância da informática para a educação, independente de local, independente de ser uma educação institucionalizada ou uma educação aí no senso comum mesmo, aquela educação familiar, a base mesmo da sociedade, independente disso. Falando só da 3,
A questão que nem a professora falou, é a história. Então, assim, a história realmente... Imagina vocês que estão aí, já tiveram uma aula hoje, né? E aí eu chego aqui e conto um monte de história para vocês. Vocês têm que ver um monte de data, ver um monte de acontecimentos nessas datas, ver um monte de órgãos que trabalharam nesses acontecimentos. Então, assim... confunde mesmo. E vocês, assim, querendo ou não, o tempo da atividade, o certo seria o quê? Vocês reler o conteúdo, verificar novamente os slides, que daí seria um tempo que vocês teriam para discutir, né, essas informações. A 3, no caso, só vou dar uma lida aqui para vocês. Qual o nome do evento? Então, você tem que lembrar que surgiu, que existia um evento, né, que para a ideia de implantações do projeto piloto. E aí, esse evento, se vocês forem lá verificar nos slides de vocês, ele primeiro foi, né, o primeiro seminário, que está ali, o primeiro seminário. E logo após, que eu acho que foi o que confundiu vocês, deu tanto sucesso o primeiro seminário, que eles tiveram a ideia de colocar os projetos piloto para rodar nas universidades, que daí eles fizeram o segundo seminário. Lembra que no primeiro seminário o professor Ambrósio até participou, teve toda essa história. Então, assim... o interessante mesmo é vocês lerem o conteúdo novamente, como eu havia dito no início. Essa matéria ela vai ter continuidade na nossa próxima aula e, querendo ou não, a gente tem que, né, fazer toda uma releitura para que não esquecemos e possamos dar continuidade. Então, assim, se tiver dúvidas, deixem, né, registradas, que na próxima aula a gente retoma essas dúvidas, para vocês não ficarem se sentindo perdidos. Mas realmente a história, ela é complicada, ela acaba sendo, como eu posso dizer, confusa até se você não ler, reler, tiver toda uma atenção. Então, assim, isso daí super justifica vocês estarem confusos, porque teve 50 minutos de aula e vocês tiveram que absorver muitos anos, né, em 50 minutos. Né? Então, não se preocupem. Mas é só observar ali na questão 3, que começa perguntando qual o nome do evento. Aí, na sequência, a fala ali que ofereceu subsídios, né, para implantação. Aí, a letra A, por exemplo, quem confundiu com a letra A fala de subsídios, mas a pergunta é qual o nome do evento. Então, poderia haver aí uma confusão entre a C e a D, que é nome de evento, né? Isso mesmo. A B e a C, que é nome de evento. Isso a mesmo. letra A não, porque fala dos subsídios, que é uma palavra que aparece ali na pergunta, tá? Isso mas tá bem claro qual o evento que deu início aí, tá bom? Ok. E a questão 4, né? E, professora, só aqui os alunos lá de Alta Floresta agradeceram pela explicação e disse que ficou claro agora. Então, a gente fica muito feliz aí com o feedback de vocês, porque, de fato, qualquer dúvida que vocês tiverem aí, para nós é muito importante, a gente vai voltar mesmo, tentar explicar. E se surgir dúvida aí na hora que estiver relembrando em casa, perguntem também, não tem problema, a gente está aqui prontas a tirar as dúvidas de vocês e agradecendo aí por vocês exporem a opinião, exporem as dúvidas, porque é assim que a gente constrói aqui o conhecimento. Isso mesmo. Obrigada a todos e não se preocupe, como a professora falou, se tiverem dúvidas ainda estudando em casa, registrem elas, que na próxima aula a gente tira essas dúvidas. Estamos aqui para vocês mesmo, vocês têm que questionar para que a gente saiba se vocês estão absorvendo corretamente o conteúdo, ok? Então não tenham vergonha de perguntar, não tenham vergonha de dizer que estão com dúvidas, se tiver confuso falem, por quê? Porque a gente está aqui para fazer isso, ok? Aí, vamos a 4? Vamos sim, professora. Vamos à questão número 4 e temos a participação sim do Delcenico. Então, só vou lê-la novamente. O Brasil deu os primeiros passos no caminho da informática educativa em 1971, quando pela primeira vez discutiu-se o uso dos computadores no ensino da física, na USP. Até aqui, entendido, né? Tô contando o nosso início ali, né? Quando começou a discutir, né, sobre a informática. E aí, a pergunta fecha em quê? Na sua opinião, como a informática educativa, né, como ela contribui para o nosso conhecimento, o que você acha, qual a importância dela? Então, é a sua opinião, qual a importância da informática? Não estou falando só no contexto histórico,
mas sim sua opinião, o que você acha da informática educativa. Quando estamos falando em educação, né, estamos falando em qualquer tipo de pesquisa, não só na instituição, mas assim, que nem eu havia falado, na sua casa, quando você pesquisa alguma coisa, quando seu filho pesquisa alguma coisa, isso tudo é educação. Então, na sua opinião, qual é a importância? E aí, o Delcenilo respondeu o seguinte: a informática tem várias formas de contribuir na educação. Hoje, não é possível fazer uma boa educação sem a ajuda da informática. O Delcenilo de Cujubim. Isso mesmo, Delcenilo. Parabéns. Por quê? Não tem como ter realmente uma boa educação. Eu estava comentando com a professora até mais cedo. Hoje em dia, tudo acaba assim, por mais que eu comece a estudar de uma maneira que eu não tenha o contato com a informática, chega um momento que eu vou ter a necessidade. Aí já não é questão mais de contato, é questão de necessidade. Porque chega um momento que eu tenho que fazer pesquisas e os livros hoje em dia, eles não abrangem tanto, né, professora, como a internet. E aí o que eu vou utilizar? Vou utilizar o computador e com isso vou fazer uma pesquisa e com isso a gente entra na parte de educação, né? Quando você precisa, por exemplo, trabalhar algum tema mais atual, né? Às vezes não tem ainda uma publicação, um livro impresso, né? A internet vai contribuir nessa área. Quem é aqui do norte, quem é do nordeste, quem, por exemplo, no interior do estado de Rondônia, por exemplo, sabe da importância da informática para a educação, visto que o acesso a livros, né, de muitos assuntos fica bastante restrito. A informática, ela contribui diretamente para a educação, tendo em vista aí que traz informações de vários locais e atualizadas, né? Você viu um assunto na TV, você viu alguma reportagem, você já encontra essa reportagem disponível na internet. E a informática está sempre presente. É claro que temos aí as preocupações com tanta informação, os nossos adolescentes, em como eles trabalham isso, em como eles acessam a internet, porque é um labirinto, né? E qual o percurso, qual o caminho que eles estão percorrendo. Você, como técnico aí, um profissional da educação, vai conseguir direcionar melhor esses alunos para que eles tenham melhor proveito dessa ferramenta. Mas não pensando só em qual a importância para esse aluno, mas também para você, né? Como o Delcenilo falou, sem a informática é complicado, né? É difícil para a educação hoje. Não dá nem mesmo para pensar na educação sem a presença dessa ferramenta nova, se formos pensar historicamente, e tão presente na nossa vida. E assim, falando em nova, né, e o tanto que se faz necessário, né, ela é tão jovem e estava conversando com a professora, na história dela a gente pode ver que ela foi muito rápido, ao contrário de muitas histórias que a gente podemos estudar. A informática na educação, ela veio muito rápido, assim, por mais que teve esse decorrer de anos, mas explodiu com uma necessidade muito grande. E tem que pensar que tudo hoje na vida tem os pontos bons, né, e os ruins. E essa falta de limite, né, de informações, isso pode prejudicar. Então, assim, mas querendo ou não, se soubermos usar a nosso favor, temos aí um campo muito grande de pesquisa. Podemos citar aqui uma cidade que não tem uma biblioteca municipal. Ou uma biblioteca mesmo, assim, que qualquer pessoa possa fazer pesquisa. Vamos aonde? Recorrer a nosso computador. A biblioteca virtual, né? Porque hoje está cheio de livros, né, já disponíveis digital, né? Para as pessoas, qualquer pessoa que tem acesso à internet ter acesso. E se não tem uma internet em casa, um computador, consegue aí alguém na cidade que tem, através de alguma loja, empresa que ofereça esse serviço, né? Até mesmo algumas instituições públicas. Então, foi isso, né? Espero que vocês tenham compreendido depois dessa confusão de questões, que tenham aproveitado, registrem suas dúvidas para que possamos tirá-las na próxima aula. Lembrando que a nossa teleaula 2, ela também vai ser sobre história, então assim, se ficar confuso agora, vai ficar pior se vier com a confusão. Então,
Ah, não quero registrar, eu quero levar no dia, eu quero passar para a professora. Então, coloca no seu caderno e quando chegar na aula, na próxima aula, vocês no início da aula já falam, ó, fiquei com dúvida em tal coisa, professora. Por quê? Porque daí já tiramos a dúvida para dar continuidade ao conteúdo. Quero agradecer a presença de todos, a participação de todos. Sem vocês realmente não teria a mesma, como eu posso falar, essa sensação, né, de prazer, porque é um prazer estar aqui tendo feedback de vocês. Vocês podem achar que vocês mandando uma dúvida, a gente fica aqui achando que não gostando, mas não. E pelo menos da minha parte eu gosto muito, porque daí eu sei que vocês estão prestando atenção no conteúdo, que eu não estou falando aqui à toa, que eu não estou aqui contando uma história que ninguém está prestando atenção ou que tem alguém dormindo, não é verdade, professora? Isso mesmo, a gente agradece a participação de todos e lembrando que esse feedback aí é importante para quem está trabalhando. A gente, por exemplo, a professora trabalhou hoje a história, ela vai continuar na teleaula de número 2. As dúvidas que vocês tiveram, ajuda a professora na próxima aula a ressaltar alguns pontos aí que ela entenda que são relevantes a partir das dúvidas que vocês tiveram. Isso é muito importante na outra teleaula também, viu? Que eu sou assistente, porque na teleaula de número 2 vocês já terão aqui de volta a professora Domingas. Então, a partir da semana que vem a professora Domingas está de volta, apesar que a professora Dinalva sempre, né, sempre agradeço muito ela, que ela é maravilhosa. Obrigada, professora. Fala muito, mas Você é maravilhosa. Ela diz que eu falo muito, gente, mas desculpa. Não. Ela é uma ótima professora, então assim, quero agradecer a presença de todos, tenham uma ótima semana. Professora, muito obrigada por me acompanhar. Eu que agradeço, né, pela oportunidade de poder trabalhar junto com a professora Denise e se não fosse essa aula aqui hoje, né, eu não teria esse conhecimento adquirido aqui através dos slides e através das dúvidas de vocês. Então, muito obrigada também a vocês e à professora Denise. Obrigada e até a nossa próxima aula.